Outra grandeza fundamental que vamos passar a estudar é a resistência elétrica. Por resistência elétrica, nós entendemos que é a propriedade que todos os corpos têm que dificultam a passagem da corrente elétrica. A explicação para o que seja resistência elétrica é muito simples. A gente viu que a corrente elétrica é a passagem da corrente dentro dos corpos. E como esse corpo ele é maciço, ela vai se chocando com os obstáculos que ela encontra pela frente. Essa dificuldade da energia elétrica de passar pelos corpos é que a gente chama de resistência elétrica. A resistência dos corpos nos possibilita classificá-los em bons condutores, maus condutores ou isolantes, de acordo com a menor ou maior dificuldade que a eletricidade tem de atravessar esses corpos. A unidade de medida da resistência elétrica recebeu o símbolo da letra grega ômega. A resistência do corpo ele depende da propriedade física desse corpo, das dimensões e do material que esse corpo é feito, assim como também a temperatura em que o corpo se encontra. Como a resistência é uma propriedade de cada corpo, o dispositivo físico que é utilizado para aproveitar essa resistência recebe o nome de resistor. O resistor, na prática, ele tem várias dimensões e vários formatos. Assim, um pedaço de fio de cobre, por exemplo, pode ser um resistor. Naturalmente, o cobre ele é um bom condutor. Isso significa que ele tem baixa resistência. A eletricidade ele passa com muito mais facilidade através de um fio de cobre. Então, raramente ele vai ser usado com essa finalidade de resistor. Mesmo assim, em instalações elétricas, onde a instalação elétrica é muitas vezes longas, para evitar a queda excessiva da voltagem, a resistência do fio de cobre é levada em consideração. Os aparelhos eletrônicos, mesmo que seja um pequeno rádio, tem uma infinidade de resistores. Os fogões elétricos, os ferros de passar, ferro de solda, chuveiro, todos eles utilizam resistores. Nos esquemas eletrônicos, que são aqueles desenhos onde você pode fazer o seu projeto de eletrônica, nós podemos ver dois tipos de símbolos referentes ao resistor. Nesse primeiro desenho, você pode ver o símbolo do resistor, que é encontrado principalmente em esquemas japoneses e americanos. Já esse outro é muito comum aqui no Brasil. Você vai encontrar técnicos mais antigos falando de resistência em vez de resistor. Então é muito comum em técnicos de algumas décadas atrás falar assim, a resistência está queimada. Nesse caso, o certo é o resistor está queimado. Mas para que serve exatamente o resistor? Na eletrônica, ele é utilizado basicamente para limitar a corrente elétrica. Alguns dispositivos eletrônicos, como os transistores e as válvulas, eles trabalham dentro de uma certa quantidade de corrente elétrica. E essa corrente ela deve ser mantida dentro de um determinado limite. Se esse limite não é controlado, esses dispositivos podem ser danificados. E são nesses casos onde a gente usa o resistor. O resistor ele faz com que a corrente fique dentro de um valor adequado. Já na eletrotécnica, o resistor ele é usado para emitir calor. E você provavelmente já deve ter conhecimento de vários dispositivos onde o resistor é utilizado para prover calor. E é bom lembrar que a corrente elétrica, quando ela passa através de qualquer corpo, ela emite calor. Isso acontece porque há a transformação de energia elétrica em energia calorífica, que é formada pelo choque da energia elétrica através da resistência daquele corpo específico. E a transformação de qualquer tipo de energia em calor, através de choque ou atrito, é muito comum. Um exemplo muito simples é você pegar as suas mãos e começar a fazer assim. Então, de fato, quando esfregamos uma mão na outra, você percebe que o calor começa a ser produzido através do atrito entre uma mão e a outra. Nesse caso, houve a transformação da energia mecânica através do atrito entre uma mão e outra em calor. Então, no caso do resistor, a energia elétrica transformada em calor é através do choque da corrente elétrica, da energia elétrica, com a estrutura daquele corpo. E quanto mais choque, mais calor é gerado. Em muitas aplicações da eletrônica e da eletrotécnica, o calor é desejado, como vemos, por exemplo, com fogão, com ferro de passar. Então, o resistor, nesse caso, é utilizado especificamente para fazer calor. Em outros casos, o calor ele deve ser evitado, até diminuir ao máximo, já que evitar completamente o calor é impossível. É o caso, por exemplo, de alguns motores, onde o calor ele tem que estar numa quantidade específica. Os resistores vão estar sempre presentes em nossos projetos.